Tudo Azul. Apoio Cultural. ADPM Falcão Azul. Bom dia, Tudo Azul. E hoje, mais uma vez ao lado do Juarez Soares. Hoje ele tá sério, né, Juarez Soares? O Juarez Soares. E nós estamos hoje, Juarez, ao lado do doutor. Doutor Sérgio Bernardino. Esse é o doutor de futebol. Por que doutor? Obrigado, né? pelo doutor. Serginho, porque Serginho Chulapa, né? Ô, Juarez, eu podia fazer uma sacanagem com o Juarez. A turma falou, Luiz, pergunta pro Serginho por que é chulapa. Alguém vai perguntar ao Juarez. Essa é mole. Isso, né? Já posso responder já? Não, vê lá o que você vai falar. Não, eu calço 45, cara. Isso foi o Teto que colocou o apelido. Não é isso que falam por aí. Não. Bom, aí... Mas o pé 45. E a chuteira é o número maior, A Sérgio? chuteira sempre é o número maior, 46. Quando eu jogava. Você ia dividir a bola com os caras com o pé 46. Com o pé 46, aí é difícil. Aí tem uma resposta. Pô, parecia uma prancha. Sérgio, tem a resposta do público masculino E do tem a feminino, resposta né? do público feminino, você deixa pra lá. Não, né? deixa quieto, né? Por que doutor? E eu falo doutor, outro dia eu estava com o César Maluco aqui, aliás, ele deu uma grande entrevista para nós, porque vocês, por exemplo, você, Serginho, você é uma matéria-prima que saiu da Casa Verde, da Zona Norte aqui de São Paulo. E quantos milhões, Juarez, de dólares que giram para o Brasil em cima dessas matérias-primas que ninguém trabalha. Então sai o jogador, hoje ele é vendido para o exterior, né? E tudo aquilo do Brasil que sai também, a metade vai para o estrangeiro, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. Então muitas vezes eu gosto muito de trazer vocês que jogaram, que são referências, porque em cima do Tudo Azul, Serginho, tem muito moleque assistindo, que nem te assistiu. E o que levam hoje do Serginho Chulapa na imprensa é sensacionalismo. Agora o nosso programa não é sensacionalista, nosso programa ele tenta levar, dar alguns exemplos positivos para a nossa juventude. E hoje, quando passa um Serginho, eu fico, às vezes fico muito triste com certos canais, China, que passam o Serginho brigando, que passam, mas não passam os 243 gols que ele tem só no São Paulo. Não passa mais os 102 gols que ele tem no Santos. Não passa os mais 600 gols que tem na carreira, só porque não sei nem se ele contou, que ele não é disso. Não. Ele não vai ficar fazendo, jogando com o amador e com o juvenil para ficar contando. Então, Jorge, vou começar com você, que eu acho que é a pessoa mais habilizada que nós dois. Que isso? Quem foi? Quem foi não. Quem é? Porque esse negócio de foi, eu tenho um amigo jornalista, que todo mundo, quem foi, esse amigo jornalista hoje é uma das maiores audiências da Rádio Transamérica, quando todo mundo fala, não, ele já foi. E hoje parece um menino comentando. Então, quem é o Serginho Chulapa, que você que acompanhou toda a carreira dele? Quando a gente fala, o prazer ter o Serginho aqui, os ouvintes, o Luiz, quando a gente fala assim, dá a impressão de passado, só de passado. E o sambista, o poeta, diz o seguinte, o passado pode viver em mim, mas eu não vivo do passado. O Sérgio Bernardino, o Serginho Chulapa, que é o nosso convidado hoje, viveu todas as etapas que um ex-jogador de futebol pode viver. Desde as dificuldades da infância, a primeira oportunidade, o início amador, depois o início profissional, a glória de ser titular, de ser goleador, a seleção brasileira, de jogar uma Copa do Mundo, parou de jogar e continua em plena atividade no Santos Futebol Clube. É isso que eu quero dizer, não é o passado. O passado serve como experiência de vida para a pessoa. Mas o Serginho é super atualizado, está vivendo aí. E às vezes eu me pergunto, Serginho, Luiz, sempre eu pergunto para o jogador, o que o futebol te ensinou? O cara vai dizer, não me ensinou a cabecear, nem chutar com a direita, nem com a esquerda. Não é isso. Futebol às vezes ensina para o jogador e depois que ele para, ele reflete. Pô, o futebol me ensinou muita coisa, né, Sérgio? Fora do jogo jogado, né? Tem mesmo. O que você falar? Mas você tem que falar como o doutor Sérgio Bernardino. Falar como o Pelé fala. O Pelé fala de uma outra personagem, né? Valeu a pena ser o Serginho Chulapa? Um abraço, Luiz, um abraço, Juarez, satisfação aí no Tudo Azul.
Muita alegria que eu tô aqui, cara. Muita felicidade de ver o Juarez aí, muitos anos de companheirismo, né? Realmente, pô, é complicado. Minha vida hoje, acho que vocês resumiram num todo. Tive de tudo um pouco na minha carreira, na minha vida, né? Então acho que, sem arrependimento de nada, algumas coisas que eu fiz não fazeria, porque muitas coisas que eu fiz, principalmente no memorou momento de 77, que a Copa 78 era uma Copa na Argentina, uma Copa totalmente diferente da Espanha. Não, mas tudo bem. Tá entendendo? Eu quero dar um capítulo especial Para a Copa. que você vai falar entre 78 E 82. Deixa isso claro, que eu quero, que aí nós temos muito assunto, né, Jorge? Porque 78 e 82, você teve assim, talvez você não tivesse ficado tão famoso, talvez você tivesse 78 não acontecesse nada e você não ficasse tão famoso por esse fato. Mas assim, vamos falar da sua vida. Você saiu, é legal assim quando eu chego, assim, pro futebol, quem jogou futebol, transmitir alguma coisa, né? Aquilo, quando você brigava no campo, senão não vamos transmitir, esse programa aqui é meio refratário. Refratário. Mas além que é importante, né? Também é um exemplo. Mas é importante para o menino, eu levo muito, Juarez, a sério esse programa, é o seguinte, o que a gente vai transmitir para aquele menino que está começando, que está entrando hoje numa peneira, e ele tem que se espelhar nesses exemplos, e você é um exemplo. Aliás ontem nós fizemos uma entrevista com a Suzy Fleury, citou você, citou o Nunes, citou o Dadá Maravilha, citou César Marluco, que disse que, olha, existia um trabalho de marketing muito forte atrás de vocês, que vocês talvez não percebessem. Isso a Suzy falou, Suzy Fleury, hein? Que vocês foram trabalhar em cima da raiva. Então, positivamente, a raiva, ela é muito... Se você trabalhar em cima da adrenalina, da raiva, para o centroavante de uma forma positiva, é por isso que eles perdem um monte de tempo com o centroavante, porque se você conseguir transferir isso numa falta, conseguir transferir isso num pênalti, é um setor muito positivo, desde que você saiba trabalhar. Verdade. Né? Então, você que veio da Zona Norte, né? Como que você começou? Eu sei que você estourou aqui de casa. Bom, você jogava no Vasquinho, né? Vasco, Boa Esperança? O Cruz da Esperança. Cruz da Esperança. Inclusive, no meu começo, muita gente não sabe, eu comecei em 69, eu vim fazer um teste da Portuguesa de Desportos, né? Na época do Enéas, do Ilcim. Você tinha uns 15 anos, se tivesse. Mais ou menos, 15, 16 anos. Então foi quando eu fiquei lá 6 meses, né? Foi assim, minha grande chance. Aí depois eu fui dispensado, né? Cortado. Fui dispensado da Portuguesa. Mandaram jogar basquete. E aí foi quando eu fui trabalhar, né? Um início difícil. Mas aí depois, jogando pelo Vasco, jogando pelo Cruz da Esperança, pelo Casa Verde Alta. Mas eu me surpreendi como você falou, olha, se eu não tivesse essa oportunidade no futebol, eu tinha sido partido para a criminalidade. Tinha mesmo. Então eu falei, pô, o Serginho devia ter falado isso falei. No livro, cara, né? E é verdade, cara. Então acho que a partir do momento que eu tenho muitos amigos, muitos foram presos, outros foram mortos. Então foi quando eu tive uma luz de pegar o Mauro e a gente foi fazer um teste, inclusive era aqui no Bola Preta, aqui na Casa Verde. Aí nós fizemos 2 treinamentos, 2 testes, que era difícil. Tinha mais de 300 moleques. Você tinha que ser esperto, ficar lá. Hoje é tudo organizado. Mas na minha época você tinha que empurrar nego. Pô, eu era posqueira, né? Com 1,90 m, isso não existia. Então foi quando a dificuldade era grande e depois nós fomos para São Paulo. Em 71. Tinha muita peneira aquele tempo. Muita peneira. O Juarez tem peneira ainda? Não sei se... Tem. Mas o que o Serginho falou, hoje é organizado. Naquela época, com 200 moleque, 300 moleque, quem é que garante que o responsável pela peneira prestou atenção nele? É verdade. A bola tinha que chegar no ponto esquerdo da Serginho, ele tinha que dar 2 dribles, chutar, fazer o gol. O cara falou, moleque é bom. E você tinha, inclusive o Juarez falou, individualmente, você tinha que você tinha que se destacar. Não, você já entrava destacado. Já entrava Você com 1,90 m. Também, então a gente fez. Não enxergar o Serginho. A gente era da periferia, lá da favela, então a gente via aquela malandragem de várzea mesmo, né? Apesar da pouca idade. Então foi quando a gente chegou, pô, o Mauro do outro lado e eu na ponta esquerda, fizemos 2 testes só, acima de 200, 300 moleque. Aí o pai vem de novo, e o Filho de Melo na época, aí voltamos na outra segunda-feira, a mesma coisa, o nome da gente já estava lá, e aí deu no que deu. Aí fomos pro Morumbi, né? Não o estádio, treinava ali em cima, no campo, no terrão. Então ali tudo começou a
a O carreira. que me chamou a atenção do Serginho pela primeira vez, olha que nós estamos aqui, você com 23 anos, eu com 25, eu Juarez com 30, né? Nós estamos aqui, todos os moleques. O que me chamou a atenção aqui é quando você entrou numa copinha pelo São Paulo. Não sei se você lembra disso. Foi uma Você Copa? entrou de ponta esquerda. Essa Copa Tá Júnior, São Paulo, né? Tá Não São era ponta Paulo. esquerda. Ele entrou de ponta esquerda. Eu me lembro que esse dia eu falei, mas que moleque. E não tinha o biotipo para ponta esquerda. Não tinha, Não mas tinha. você marcou um gol e um chute de esquerda, que sempre foi seu forte. Eu falei, mas esse moleque é interessante. Inclusive a minha estreia no São Paulo foi contra o Corinthians, que tinha o São Paulo Pedro Rocha, Serrão. Aí o Pedro Rocha que era oficial para bater falta. Aí eu falei assim, bate você. Então foi o meu primeiro gol que eu fiz como ponta esquerda ainda, entendeu? E quem é que chegou para você e falou, Serginho, você não vai jogar mais na ponta esquerda, vai de centroavante que é melhor. Quem foi? Olha, isso aí é uma história, cara. Eu fui pro Marília como ponta esquerda. Os testes... Aí no Marília eu me lembro de outra história. Tem histórias, cara. É. Porque ó, o produtor olhando para ele tá pedindo comercial já foi uma meia hora. Eu falei que é difícil pedir comercial aqui. Mas nós voltamos já com o Serginho e com o Juarez, porque esse papo aqui é papo para 10 horas. Papo para 10 horas. Para 10 horas, porque isso é papo de bar, né? Aquele papo gostoso, né? Porque a gente, para falar de Serginho Chulapa, é aquilo que eu falei. Nós vamos mostrar quem, aqui nesse programa todo, quem na realidade é o Serginho Chulapa, né? Isso que escreve, o que ele escreveu no livro dele, muita coisa nós não vamos corroborar aqui. Até já. Alô, sou o Serginho Chulapa. Eu também estou ligado no Tudo Azul. Tudo bem, voltamos. Hoje nós estamos falando com o Serginho Chulapa. E sempre com o meu escudeiro-chefe aqui, né? Quem tem Juarez Soares tem uma segurança total na entrevista. O Serginho não precisa perguntar, é só deixar ele falar. Inclusive, é até engraçado, Juarez. Como eu fui parar de centroavante. Aquele jogo de Rio Preto, o Mirandinha quebrou a perna, né? Sim. Aí no treino da semana não era nem pra mim viajar. Aí 2 ficaram gripados e eu viajei. Primeira viagem minha, falei, caramba, né? Pô, já tava feliz demais. Não precisava nem trocar, tava feliz. Aí foi quando... Tinha 18 para 19. Aí foi quando ficou mais um gripado lá em Rio Preto, não tinha ninguém pra pôr no banco, faltava um, e o Pó me colocou no banco. Fui no banco, fiquei lá no banco, como ponto esquerdo normal. Aí foi quando o Mirandinha, estava 1-0 para nós, o Mirandinha fez o gol de falta, fez o gol, estava 1-0, ele quebrou a perna. E só tinha eu de atacante no banco. Aí o Pó olhou assim, até me lembro, tipo assim, vai você mesmo, né? Eu nunca tinha jogado lá, de centroavante, aí me colocou, fiz 2 gols, cara, de centroavante, e aí começou tudo. De canhota? De canhota, E centroavante e canhoto era uma novidade. Era difícil, né? Até hoje é mais difícil de marcar, inclusive. Então, aí de lá pra cá, uma felicidade do Mirandinha e a minha felicidade de entrar, fez o gol e aí começou tudo. Você tinha quanto de altura? Eu tinha 1,89m, 1,90m. 1,90m, canhoto, Luiz. Centroavante era uma novidade. Então comecei a peguei gosto dessa situação, aí comecei a fazer gol. Uma coisa incrível, né, cara? Quem sabe se eu tivesse ido para a esquerda, eu não ia ter a mesma felicidade que eu tive e de repente nem deslanchava, né? Uma vez eu estava entrevistando o Dadá Maravilha e eu perguntei isso para ele. Por isso que ele citou Nunes e citou você. Ô Dadá, mas você é todo desengonçado, como que você chega? Ele falou, eu chego, mas o Serginho também chega. Ele é tão desengonçado quanto eu. E quando o Serginho botava a bola na frente, ele tinha você teve uma grande... Você inventou isso aí no futebol, de saber usar os cotovelos. Mas ele usava o cotovelo correndo. E o juiz não tinha como dar falta dele. Entendeu? Então eu já vi muito... quem gostava muito dele é meu amigo Dama. Você lembra do Dama? Porque o Dama era do 1,90m também. Mas eu queria saber o seguinte.
Quem que abriu a janela do quarto do ônibus para os caras ficar resfriados, 3 de uma vez, para tomar aquele vento? É 3 verdade. resfriados numa Olha viagem. que coisa, cara. Aqui 2 não viajaram e ficaram ruins. E viajou o time e o banco certinho, né? Que na época era 5 só no banco, mais o goleiro, não sei. Mano. Então foi quando porra, um outro ficou doente. Falei, então quando as coisas é para acontecer, e para mim aconteceu, Agora, o boy era duro na queda. Era complicado. Como é que ele dominou você com 18 anos? Não tinha jeito. A gente não tinha respeito, a gente tinha medo dele. Mas peraí. Que a gente comprou, o primeiro carro que a gente comprou, que nós compramos, eu e o Mauro, pra ele não ver o carro, que ele ficava invocado. Ele preferia que comprava a casa, o terreno, do que comprar carro. A gente deixava o carro lá no Palácio do Governo e descia a pé, cara, só para ele não ver. Mas hoje, nós 3 estávamos conversando antes, e olha, agora é uma coisa que eu vou perguntar se Sérgio me responda. Não, porque agora estão lançando um moleque com 17 anos, estão lançando um moleque muito inexperiente, estão lançando um moleque com 18 anos, mas eu conversei aqui com um monte de jogador, eu com o Juarez Soares, todo mundo começou aqui com 16, 17 anos, cara. 17 anos. Por que antes começava e hoje está tudo inexperiente? O Edu Ponce dos Santos foi para a Copa com 16 anos. Mas não era, ele era experiente? Não era, mas pô, você então, vai colocar quando? Ou vocês eram todos malandros, vocês cresciam antes do tempo, hoje a internet está estragando a molecada. Porque o cara fala assim, pô, não, ele é muito jovem para jogar ainda, vai colocar ele quanto, com 30 anos? Não, você manda um com 30 anos, ele é muito velho. O Coutinho jogou no Santos com 15 para 16 anos. Edu na Copa 16, do Mundo com 17. O Clodoaldo também garoto. Agora, sabe uma coisa, Sérgio, aí você pode dizer, eu acho que esses garotos, vamos citar o Santos, que era o máximo. Quando esses garotos entravam no time de cima para treinar, que você vive trabalhando no Santos, você sabe, os garotos olhavam, ele chegava em casa e ele falava, pai, eu treinei com o Pagão, eu treinei com o Pelé, eu treinei com o Zito, eu treinei com o Mauro. O pai falava, você está brincando? Verdade. Eles tinham admiração pelos companheiros dele. Hoje, a garotada de 16, 17 entra, eles entram igual os caras, ele não pede para tirar fotografia. O Juarez falou a coisa mais certa do mundo, que quando me chamaram o Tele, que me lançou no São Paulo, foi o Tele. Do profissional, né? Aí depois que eu fui pro Marília emprestado. Então foi quando eu treinei com o Pedro Rocha, com o Edson, com o Serrão, com o Gilberto Sorriso. Fui pra casa com a maior felicidade, meu. Pô, cheguei em casa, a primeira coisa pra minha família. Casamento inteira, cara. Então é uma felicidade. Hoje a molecada estreia e se você vacilar, eles mandam, eles te xingam aí. Não, Serginho, e a perna dos caras? Não, e a perna? O cara parece que não tem história, não conhece. Então é essa história. E se um cara fala, Serginho, vem pra cá, você ia, porque sabia que o companheiro tava falando pra você, né? O Santos, por exemplo, quando o Neymar, o Vanderlei, o treinador, era auxiliar, subiu o Neymar, o Paulo, o Rafael. O Santos hoje é legal, Juarez, porque a molecada que sobe te ouve. A gente conversava muito com o Neymar, pô, legal com o Paulo. Então, inclusive o Paulo Henrique foi eu que lancei o primeiro jogo. Quando o Mancini caiu, eu coloquei ele no banco, coloquei ele para jogar, porque ele fez um baita de um gol contra o Guarani na Vila Belmiro. Então ali tudo começou pro Paulo. Então até hoje eles te ouvem. Isso que é legal. Então, pô, tem lugar aí que a molecada nem te dá atenção, não dá nada. Então, ouvindo, a molecada que sobe, quer dizer, a preparação lá embaixo. Já sobe, já tem que respeitar o de cima. Entendeu? Então é assim que funciona lá. Essa história que falam de você, que eu acho que não é verdadeira, mas eles falam, vamos dar uma cutucada no Serginho, tá muito light o negócio aí. O Serginho, ele jogava, então o técnico falou, não fala onde vai ser o próximo jogo. Porque se falasse para ele que era São José do Rio Preto, que era uma automática naquele tempo, né? Ele fatalmente ia arrumar uma expulsão. Porque ele não gostava de viajar nem matando. Eu tinha uma tabela. Ele já tinha tabela. Tabela no meu quarto, em casa. Uma flechinha eu ia, um X eu não ia. Fazer o que lá? Aí tem um centroavante que era meu reserva, o Assis, por exemplo. Assis, vai para Rio Preto, para Marília, você tem que aparecer e tal. E no outro domingo era o clássico. Eu queria aparecer aonde? Eu queria aparecer no clássico, né? Então fazia. E não ia mesmo. Não adianta que não tem. Uma vez o Ducílio, o Vanderlei Busquito, eu falei, Ducílio, eu tô precisando de um cartão amarelo, que era Marília no outro jogo. Não vou te dar. E não deu. Falei, tá bom, então. No outro dia eu senti uma fisgada, né? Que não tinha ressonância. Então Ô Serginho, essa fama que você tem de ser um moleque que sofreu muito, que já entrou valente, que nunca teve medo, que nem o Emerson do Corinthians falou, companheiro, eu morei na favela, eu tinha medo de tomar tiro dormindo. Agora você acha que eu vou ter medo de jogar na bomboneira? Eu não tenho medo de nada. Até que ponto isso te ajudou na tua carreira ou chegou a te atrapalhar, Atrapalhou bastante, olha isso. Que você veio sair de uma favela totalmente sem, que nem o Emerson disse.
morei em favela, tudo. Então eu já queria chegar, já queria apavorar todo mundo. Tá entendendo? Chegar e... Como eu me impunha. Mas eu passava dos limites. A passagem dos limites que me complicava. Tá entendendo? Eu tinha um limite, colocava medo dos zagueiros, pô, agora tá bom, mas eu já queria brigar, já queria dar cotovelada, naquela época só tinha uma câmera. Hoje, não sei se eu tava jogando, eu tava eliminado do futebol, porque hoje tem câmera pra tudo quanto é lado. Tá entendendo? Então uma câmera era só na bola e eu brigando com o cara lá atrás. Então, eu tinha que me comportar como hoje. Mas na época eu queria... O limite acabou me complicando em várias suspensões e que acabou me complicando, não na carreira em si, mas... Ficou marcado, né, Sérgio? Fiquei marcado. Então você agia muito e quem ia assistir, porque isso que você falou é uma grande verdade, né? Hoje não acontece mais isso, hoje tem que ficar esperto. Mas quem assistia, você batia muita boca com os zagueiros. Isso a gente Eu sou acostumado a falar, quem ia ver, os caras iam me ver, ou ia ver gol ou ia ver briga. E acontecia, cara. Então, muitos cabiam... Mas, Serginho, não era uma característica sua? É uma maneira que eu vim do... Senão você... Não tive ninguém por trás para dar um... Sem entrar no mérito, a primeira vez que tentaram domesticar o Serginho foi muito criticado. E o técnico foi muito mais criticado que foi o Telê, que conhecia muito. Então não era uma característica sua de jogar, se você mudasse a característica, você nunca foi um pivô. Nunca fui pivô. Não tem característica de pivô, que é aquele cara que vai... Então você tinha a sua característica de goleador. Então você não era um jogador... Tanto é que você tinha uma deficiência no pé direito. O que ele fez? E o próprio cabeceio mesmo também. Não, mas cabeceio você ia bem, porque você é alto. Mas o que ele começou a fazer com o pé direito, China? Marcar mais gol que com o esquerdo. Por quê? Ele começou a aperfeiçoar o bico. Pode ver que todo gol que ele fez, a maioria foi com o bico. Jogava muito salão também. Eu acho que o jogador também, quando que nem você foi pro São Paulo, tal, goleador popular, é difícil do jogador achar o peito amigo realmente. Fala, Serginho, vem aqui. Eu não quero saber se você está fazendo gol, eu quero saber, eu vou falar para você, você está errado aqui, não faça isso. E que o jogador ouça. Não tem, porque quem rodeia o jogador, algum interesse tem, mas não tem interesse em falar não pro cara. Exatamente. Eu vou falar não para você, não pode fazer isso, não é isso? É isso aí. Faltou para mim isso. Eu passei dos limites. Se eu não passo dos limites, a minha situação era... O quê, Sérgio? Eu não estou entendendo, isso eu não concordo com você. Não, eu sei. Você chegou à seleção do Brasil. Você foi um dos maiores artilheiros reais do Brasil. Você, futebolisticamente, você é um cara realizado. Você pode falar. Muito. Porque você fez tudo para ser um mal-mal. Você fez de tudo para ser mal-mal. Escuta o que eu estou te falando. Foi. E você saiu bombom. Você saiu o cara que hoje você é muito bem aceito em qualquer lugar que você vai. Qualquer criança te aceita. Então você fez um puxa de um esforço para falar, não, vou quebrar todo mundo e tal. E todo mundo sente, Joris, na pele, que não é só característica. Quem conhece o Serginho fora do campo, era uma criança. Muita gente tem aquela imagem minha. Fala, pô, o cara se decepciona, fala assim, pô, quantas vezes nós viemos, uma vez você veio jogar com a gente aqui, falei, pô, Serginho, né? Pô, ficamos até 1h da madrugada. Até 1h da madrugada. Pô. Então eu falei, esse que é o famoso lado, Serginho. né? Falei, então, porque eu conheci muitos amigos, até o Coronel Bono, que morreu há pouco tempo, o cara, ele punha o pé dentro do campo, ele virava um monstro. Então é uma característica que a gente tem que entender. Então não é que eu me arrependo, você não tem que se arrepender de nada. Não é um arrependimento em si. Eu quando jogava... Você não fosse assim, você não era o Serginho. É verdade, também. Deu apavorar os caras, o cara era forte, alto, os caras tinha medo mesmo. Essa que é a realidade. Então, eu passava para eles esse tipo de coisa. Tá entendendo? Então, você vê, eu nunca tive contusão nenhuma. Dirigente reclamava? Não reclamava. Então, o São Paulo, que é um clube que preza sempre pela disciplina, deu seu maior tirando da história. Quando eu fiquei suspenso um ano, depois eles ficaram me pagando, porque eu dei retorno. Tá entendendo? O São Paulo preza talvez que se passasse um videotape para você olhar hoje, talvez você diria, poxa, eu não precisava ter feito isso. Por que eu fui fazer isso? A minha carreira seria melhor para mim se eu não tivesse feito isso. Tem uma fita gravada. Mas aí, o Joris, que eu falo, o Serginho está aqui, o César estava aqui, outros jogadores vieram aqui, não tem jeito desse programa não ter Ibope. Porque nós estamos dando uma inovada aí aqui, diferente. Olha, o que as outras fazem 40, 50 pessoas,
Porque você já faz nós fazemos nós aqui. Mas quem tá passando aí fala assim, esses caras estão conversando, cara. Sabe que esses caras estão fazendo um programa pro Brasil inteiro? Sabe o que está acontecendo com o programa de hoje? Tenho certeza que aconteceu. O pessoal tá vendo o programa e fala assim, ou fala pra mulher, vem cá, o Serginho tá dando entrevista, vem cá, vem aqui ver. E tá muita gente parando no Tudo Azul. A gente pega Ibope, porque esse Tudo Azul começou assim, vamos fazer o marketing do clube, né? Primeiro programa, o Juarez começou, mas vamos focar no jeito do Juarez. E não, sempre assim, foi o jeito assim descontraído, Juarez, que você tem uma experiência muito maior que nós em televisão. Foi um jeito, a televisão descontraída. Mas olha, nós tivemos o máximo prazer em ter e você leva isso para você, eu vou mandar essa gravação para você, que você teve uma entrevista com você, uma homenagem para você totalmente diferente. Deixa de ser, na verdade. Não, porque nós aqui em momento nenhum, isso é a minha característica do Juarez, a gente não tenta, porque o pessoal, a primeira coisa que pergunta para você é o dia que você mordeu fulano de tal, você brigou com fulano de tal. Não, nós tentamos levar aqui quem é o Serginho Chulapa fora de campo. Do outro lado. Fora de campo. E esse lado não interessa para muita gente. E nós tentamos motivar esse outro lado. Nós gostamos tanto de você, respeitamos tanto de você, que nem falamos da briga com o Mauro. Hein? E nunca teve um programa. Foram tantas emoções, né? E nunca teve um programa na televisão, você é prova disso, que não falaram disso aí. E esse programa nós não vamos falar disso. Né? Então, o que nos resta é convidar para a próxima semana o programa Tudo Azul. Até lá. Samba, samba, samba sim, 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 samba.